Good day, mate. How you going? How you going? Good, how are you? Hey, good, good. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e depois que eu voltei, criei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago algumas informações sobre a Austrália, algumas curiosidades, algumas histórias, às vezes notícias que saem lá, curiosidades sobre animais, muita coisa. Tem muito vídeo aí no canal que dá para se divertir e ter muitas informações sobre a Austrália. Se divertir assim do meu ponto de vista, né? Porque eu não sei se você vai se divertir. Eu sei que eu falo devagar, né? Então, eu queria dizer que se você quiser assistir o vídeo em velocidade mais rápida, 1,5 ou 2, não tem problema nenhum por mim, tá? Pode colocar aí que eu não vou me importar. E aí você vai achar que vai parecer que eu estou falando normalmente, porque quando eu falo normalmente parece que está em câmera lenta, né? E também eu queria dizer que eu estou dando aulas de inglês e as informações a respeito das minhas aulas estão lá no meu Facebook e o endereço do meu Facebook está aqui na descrição do vídeo. Mas eu vou deixar também o QR Code aqui na tela, que dá no meu WhatsApp, e lá no WhatsApp também eu posso passar as informações de como funcionam as aulas de inglês online. E como eu estou trabalhando com inglês, eu queria trazer hoje uma historinha, é uma historinha de um parágrafo, mas que dá para comentar muita coisa a respeito dessa historinha, né? Então, vamos começar aqui lendo a historinha, né? Eu acho que é uma historinha... Sim, senhor, seu João. O que que você quer? Você quer falar inglês também? Mas eu não contei a história ainda. O meu gato ouve eu falando aqui, ele tá lá do lado de fora, mas ele me ouve falando aqui no quarto e ele quer participar também, né? E aí, como ele está aprendendo inglês comigo, então ele ouviu falar inglês aqui, ele tá querendo demonstrar as suas capacidades em inglês, né? Tá bom, João. Bom, então vamos ler a história. É um parágrafo só, mas tem muita coisa que dá para comentar sobre essa história. A história diz o seguinte: The first day at a new school. On her first day at a new school, Maria felt both excited and nervous. She met her teacher, Miss Elaine, who had a warm smile and kind eyes. I know. As the day went on, Maria made new friends, learned interesting things, and realized that new beginnings could be wonderful adventures. Vamos ler de novo um pouquinho mais rápido. On her first day at a new school, Maria felt both excited and nervous. She met her teacher, Miss Elaine, who had a warm smile and kind eyes. As the day went on, Maria made new friends, learned interesting things, and realized that new beginnings could be wonderful adventures. Então, eu vou traduzir
o parágrafo para vocês agora e depois comentar um pouco da gramática. A tradução da historinha, né, desse parágrafo diz assim: em seu primeiro dia em uma escola nova, Maria sentia-se ao mesmo tempo empolgada e nervosa. Ela conheceu a sua professora, a senhorita Elaine, que tinha um sorriso acolhedor e olhos gentis. À medida que o dia passava, o que pode ser traduzido também como movia-se ou seguia em frente, Maria fez novos amigos, aprendeu coisas interessantes e percebeu que novos começos podiam ser ou podem se tornar aventuras maravilhosas. Então, a gente pode perceber que o tempo verbal utilizado é o past simple. Esse verbo é usado porque tudo que é narrado aqui nesse parágrafo aconteceu no passado. Tudo o que está sendo narrado aconteceu no passado e ela está contando depois. Então é por isso que o past simple é usado. Essa informação é dada logo na primeira frase, que foi o primeiro dia na escola nova. E se ela pode descrevê-lo, isso significa que ele já aconteceu. Então, tem que ser usado o past tense, o past simple, passado simples, né? O past simple é um verbo, é um tempo verbal usado para descrever ações concluídas que começaram e terminaram no passado, frequentemente acompanhado de marcadores de tempo, como por exemplo, yesterday, last year, ou on 2018. Nesse caso desse texto, onde está o marcador de tempo? O marcador de tempo é referido nesse texto, sim. Ele está ali na primeira frase que fala on her first day at a new school. Então, esse é um marcador de tempo. Her first day at a new school. Dentro do past simple, existem verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, normalmente você pega o verbo do infinitivo e acrescenta id no final, ed. Neste caso desse texto, provavelmente é um texto americano, então ele usou learned como o verbo ali aprendeu, né? No inglês britânico é usado learned, então não é usado com ed no final. A grafia é diferente e no inglês britânico ele então passa a ser um verbo irregular, mas no caso desse texto ele foi usado como verbo regular e ele pode ser usado assim, não está errado. Ele pode ser usado das duas maneiras, ele só é tipicamente usado de uma maneira nos Estados Unidos e tipicamente usado de outra maneira no inglês britânico. E tem o verbo realized, que vem do verbo realize e significa percebeu. Nesse caso, é um verbo regular que você pega o verbo realize e colocaria um ed no final. Mas como ele já tem o e, ele já termina em e, então você acrescenta só o d. E para não ficar dois e's ali sendo repetidos, né? Eu coloquei aqui uma tabelinha para os sons do ed no final dos verbos, porque existe uma diferença dependendo
consoante que termina a palavra ou que está na última sílaba, a pronúncia de como vai sair esse ED é diferente, tá? Então, tem aqui essa tabelinha e nós vamos falar juntos aqui que palavras terminadas com T, a gente pronuncia id nesse ED. Então, no caso de want, a gente fala wanted, wanted. Não é wanted, é wanted. No caso do exemplo aqui de D, need, nós falamos I needed, tá? Então, não é I needed, I needed. Quando as últimas consoantes são PK, SH, XH, GH, TH, SS, C e X, se fala só T, se pronuncia T. Então, no caso aqui de help, né, termina com P, help, a gente fala helped, I helped you, I helped you when you needed. 2 casos aqui a gente usando o que já foi falado, hein? Looked, I looked at you. I looked for the first time. I washed my hands. I watched something on TV last night. I love it. I love it at you. I love it with you. We laugh it a lot. Breathed. I could come out and breathed the air. I kissed you. I kissed a fool. Tem uma música do George Michael, né, que fala Kissing a Fool. I kissed a fool. I danced. I danced a lot last night. I fixed the bed. I fixed the table. Quando a gente vai pôr a mesa, quando a gente vai arrumar a mesa para comer, por exemplo, a gente fala I fixed the table. Normalmente fix é consertar, mas não serve só para consertar, serve também para arrumar no sentido de organizar as coisas. Então, com a pronúncia mesmo de D, né, fica as que terminam com L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Como o exemplo que eles têm aqui, called. I called you. I called my mother last night. Cleaned. I cleaned my bedroom. I cleaned my car. Offered. I offered some tea to my neighbor. Damaged. I damaged my nails. I love it that flowers. I love it their clothes. Use it. I followed
I followed the rules. I followed someone. Enjoyed. I enjoyed your night. I enjoyed have met you. Amazed. I was amazed with something. E aí, então, tem também os verbos irregulares, né? Que aparecem no texto. Tá bom, João. Oi, meu amor. Então, também tem os verbos irregulares que aparecem no texto. E, então, são o verbo felt, que vem do verbo feel. Felt significa sentiu e feel significa sentir. Tem o verbo met, que vem do verbo meet. O met é conheceu e o meet é conhecer. Tem o verbo had, que vem do have, é o passado de have, e significa então tinha, né? E o have é ter. Tem o went. Aqui ele está sendo usado num phrasal verb. Então, ele vem do verbo go, né? O went sozinho significa foi. E o go sozinho significa ir. Só que usado junto com o on, aí formando esse phrasal verb, ele significa mover-se, seguir em frente, né? Já dizia aí o Freddie Mercury, the show must go on. Show must go on. Tem o verbo made, que vem do make. Então, ele significa fez e o make, fazer. E tem o verbo cold, que também aqui está sendo... ele é usado como um modal verb aqui nesse caso, porque ele está usado com cold be. O verbo aqui é o be. E o modal verb, ele é um verbo usado como auxiliar, que ele, nesse caso, ele está expressando possibilidade, né? Então, o could e o can, ele normalmente ele é usado como modal verb para expressar possibilidade. Então, ele é usado junto com o outro verbo e ele dá essa qualidade ao outro verbo. Então, aqui ele significa pode ser, ou pode se tornar, ou poderia se tornar, né? Aí, é isso que eu queria trazer desse texto. Você vê, é um parágrafo só, mas tem muita coisa para ser comentada, né? E, de vez em quando, eu queria trazer, assim, comentar um pouco sobre inglês, já que eu tô trabalhando com isso. E um pouco também, eu já tenho trazido algumas expressões australianas, então eu trouxe essa que... no caso do australiano, normalmente é um pouco mais engraçada, são expressões que são só usadas lá e tal, e aqui não, aqui são já, aqui é uma parte do inglês que não é só falada na Austrália, e é uma coisa assim um pouco mais séria, um pouco mais fechada, né, da língua inglesa. Muito obrigada por assistir, espero que tenham gostado e que eu possa fazer mais vídeos assim. Obrigada, beijão, bye bye.